Paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente vai reunir para falar um pouco sobre um tema muito importante. Fala sobre o sacerdócio de todos os santos. Eu queria com vocês ficar refletindo sobre Romanos 12:1, que fala: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Em uma outra tradução está assim: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então, o tema de hoje, que a gente estava refletindo, por exemplo, o sacerdócio de todos os santos, né? Fala sobre sermos a nossa vida um sacrifício vivo para o Senhor. Eu queria que a gente refletisse como que foi que as mensagens do Senhor começaram a ficar dentro de nós tão intensas. Foi alguma pessoa que chegou e começou a falar? Foi um amigo que chegou e começou a ensinar? E um pouquinho todo dia? Foi em uma igreja? Foi num estudo bíblico? Como foi? Como foi seu início de conhecimento da palavra de Deus? E como você sentiu que ela começou a ser muito importante para você? Eu queria trazer essa reflexão, porque eu consigo me lembrar de um dia que eu estava indo para uma igreja simplesmente porque tinha um louvor bonito lá. Mas eu estava cheio de situações muito dolorosas dentro do meu coração. Mas naquele momento eu fui em busca do quê? De um louvor bonito numa igreja diferente, né? E quando eu cheguei lá, depois do louvor, que realmente foi muito, muito lindo, um pastor chamado Jonas Neves começou a ministrar. E ele ministrava, eu falava, gente, como que essa palavra está trabalhando tanto dentro da minha mente, do meu coração? Eu ficava me sentindo muito completa com aquela mensagem. Aí ele fez um convite, eu fui lá na frente, como se fosse uma oração a mais que eu recebi na minha vida. E a partir dali, pessoas vieram e fizeram estudos bíblicos. Me chamaram para estudos bíblicos. Foram na minha casa, primeiro três homens, depois vieram 3 mulheres com convite para participar de estudo bíblico nas casas, em uma casa. E aí, minha mãe falou, vai. Eu falei, vou lá, vou ver a experiência. E quando eu fui uma vez, fiquei inibida, mas fui muito bem recebida. Depois, na próxima semana eu já não fui. Mas aí vieram 3 mulheres atrás de mim para poder também me convidar para persistir na célula. E aí, eu comecei a gostar de estar ali, gostei do carinho que eu era recebida. Fiquei muito impressionada, com a palavra, a ministração, cada vez que eu ouvia, meu coração estava muito receptivo e eles eram muito, aconchegava a gente, e tinha muito amor no tratamento, o ensino era claro, simples e claro. Então foi o meu início, E o engraçado é que eu não cheguei lá demonstrando nenhuma aparência de desespero, né? Mas dentro de mim só Deus sabia como que estava tão cheio de pensamentos de dor e sem muita expectativa. Então Deus tem esses momentos especiais para cada um de nós, né? Você que está ouvindo deve estar pensando no seu momento especial, que Deus preparou uma pessoa, ou preparou um pastor, né? Ou então uma pessoa dentro da sua escola, né? Ou no seu trabalho que veio e te trouxe uma mensagem que para você falou nossa, que palavra boa de ouvir, que fez você querer ficar mais perto de tal pessoa. Então, como foi bom, né? Como foi bom Deus usar aquela pessoa como instrumento, né? A gente não fica grato? A gente fica grato. A gente sabe que Deus moveu situações, Deus moveu pessoas, e a gente fica muito grato de ter recebido aquela mensagem que é como se fosse ali nos fisgando, né? Por quê? Porque quem não é atraído por ouvir a mensagem de Deus, né? E aí eu queria pensar, a pessoa que veio me falar, a pessoa que veio até minha casa, a pessoa que ministrou lá na igreja, o ministro de louvor, a ministra de louvor, eles tiveram que ter coragem, eles tiveram que abrir mão de ficar inibidos,
envergonhados. Ah, e se eu errar? Ah, e se a pessoa não quiser a mensagem? Né? Ah, o que eles vão pensar de mim? Tá cheio de pessoas ali que é da minha escola, tá cheio de pessoas ali que é da minha família, que sabe o que eu já fiz muito tempo atrás. Eles tiveram que vencer muita coisa para estar ali, né? Eles tiveram que ter coragem, tiveram que ter disposição, né? E principalmente, eles tiveram que ter confiança na mensagem que eles levam, através do louvor ou através da mensagem ali anunciada. Pode ser um versículo, pode ser uma mensagem onde você coloca um pouquinho mais de versículos, né? Então, eles tiveram que ter essa disposição. E a gente sentiu gratidão por eles. A gente não esquece o nome deles, a gente não esquece momentos com eles, não é? A gente sabe que Deus moveu eles. A gente sabe que Deus preparou situações e lugares. Mas a gente lembra e fala assim, oh Deus, nessa construção que o Senhor preparou, aquele momentinho importante ali, foi muito bom, né? Então eu queria também que a gente lembrasse, se eu sei que não é bom, mas lembrar como é que estava a nossa vida um pouquinho antes disso acontecer, né? Um pouquinho antes de acontecer. Aí você pode lembrar de uma dor, você pode lembrar de choro, você pode lembrar que você procurava ser boa ou bom, mas você não sabia como. Mas eu tô me esforçando. Mas por que não dá certo? Porque parece que eu tô batendo na parede toda vez, né? Então você começa, eu, por exemplo, ficava lembrando, eu me esforçava, né? Então a gente ficava como se estivesse sem respostas. A gente tinha sofrimentos, tinha situações de barreira e a gente não tinha respostas. Engraçado que, embora tinha um sofrimento, mas além de ter respostas, a gente precisa de ter companhia para poder caminhar nessa situação nova, né? Por exemplo, a pessoa começa a te ensinar palavras de Deus e você está ali em uma situação totalmente nova, comportamentos que você não está acostumado. E aí, o que a gente vai fazer? Você tem que... Se você tiver uma companhia, a pessoa vai te motivar, a pessoa vai despertar em você, reflexões, cuidado com isso, vai nesse caminho, né? Então, além da mensagem, a gente precisa de ter um pouco de companhia, né? Então, baseado então nessa reflexão que a gente lembrou das dores que tínhamos, a gente vai lembrar do amor e da libertação, né? Que a gente sentiu quando a gente ouviu a mensagem a primeira vez, né? E essa mensagem que repercute no hoje, né? E irá repercutir no amanhã e quando também Deus nos chamar, né? Então a gente percebe uma coisa, Deus, por tanto nos amar, Ele deixou ordens para os cristãos que estão acostumados com o amor dele. O Senhor foi imperativo, Ele falava o que nós devíamos fazer. Eu vou ler aqui um versículo que está em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. No entanto, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se eles nem forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Israel não tem como se desculpar. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Porquanto declarou Isaías, Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem por ouvir as boas novas. A fé vem por ouvir as boas novas. A pessoa só vai ser alimentada na fé quando ela estiver recebendo as porções de boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, se o que vence o mundo é a nossa fé, nós precisamos de ter porções da palavra de Cristo no nosso coração. Se a pessoa por si só não pega a Bíblia para ler, nós teremos que ser, como a palavra do Senhor fala, a carta escrita de Cristo. Quer dizer, nós temos que ter um bom testemunho. E nós temos também que, dentro da oportunidade, nós temos que levar também um versículo, né? Uma mensagem, uma reflexão, uma oração. Mas o testemunho nosso fala alto, né? Então, outro versículo que tem a ver com isso, fala assim, Mateus 28, 18 e 19. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Então Jesus falou assim, ó, ensinando-os a obedecer. Tá vendo? Como é que eu vou ensinar? Eu vou só comunicar ou mandar uma carta? É um caminho, mas ensinando-os é um acompanhamento. A gente percebe aqui um acompanhamento, né? E Deus foi imperativo, ó, e de fazer, né? A gente tem que entender também que com esses versículos da palavra do Senhor, a gente pensa assim, eu tenho que evangelizar. Você pode às vezes demonstrar assim, mas eu tenho que evangelizar. Tipo assim, ai de mim se eu não evangelizar, né? Não, você não tá com a menor vontade de evangelizar. Vamos supor, né? Você vai por culpa, mas eu tenho que evangelizar, né? Ou então medo, mas se Deus vê que eu não estou evangelizando. Esse não é o sentimento correto que a gente tem que ter no nosso coração, né? Porque a gente tem que pensar assim, se eu fui, né, liberta, recebi um amor que mudou toda a minha história, né? Foi baseado no amor, foi no amor de Deus. Então, quem anda com Cristo tem que basear no amor também para poder evangelizar. Nós temos que nos basear no amor. Mas tal pessoa não merece. Olha o que a pessoa está buscando. Você vai se basear no amor. A pessoa, ela tem até respostas, mas ela não tem às vezes companhia. Ela às vezes precisa de, não que você vai andar com uma pessoa que está em pecado, insistindo no pecado, não. A Bíblia fala que a gente fala no Salmo 1 que a gente não deve andar na roda dos escarnecedores, né, dos zombadores. A gente não deve. Agora, se a pessoa demonstrou já desejo de vir para a casa do Senhor, de participar de uma célula, né? Então, a gente pode sim acompanhar, você pega a família e vai, busca, né? Você pode pegar um grupo de irmãos e ir lá e chamar, ou um irmão só ir. Não é aconselhável nunca, né? A gente ser simples e ingênuo de entrar na casa de ninguém só, ou entrar na casa de alguém que pode ter intenções que não são boas. Você leva mais um da igreja, mesmo assim, às vezes pode ter certos perigos. Então, não é essa a recomendação do Senhor, né? Você pode convidar uma pessoa que você vê que está em dor para ir à casa do Senhor, para participar de uma célula. Ali tem um grupo de irmãos, né? Você pode marcar com a pessoa, ou um grupo pode passar junto na porta dessa pessoa e buscar na casa, com todas as precauções possíveis, porque você não sabe o que tem no coração, mas você sabe que tem muita dor, né? E tem pessoas que demonstram já uma inclinação, né? Para você evangelizar. Né? Então, tomando as precauções, você deve ser sim um evangelista. Tem um louvor que chama Lágrimas dos Santos, que fala sobre o tema que a gente está estudando. A gente vai ouvir o áudio dele. Existem muitos filhos perdidos que nossas ruas têm corrido buscando abrigo. Existem lares destruídos, esperanças caídas sobre o chão por falhas. Isto é uma emergência, há um clamor dos teus filhos pelos não salvos e perdidos. Clamamos para que eles voltem.
para que eles voltem. Nós, teus filhos, erguemos as mãos e os aleijados levantarão. Para casa os guiaremos, para casa os guiaremos. Escolas cheias de ódio e até igrejas esquecerão o teu amor. Posso ver essa geração clamando por teu perdão, por tua glória. Isto é uma emergência. Há um clamor dos teus filhos pelos não salvos e perdidos. Clamamos para que eles voltem. Clamamos para que eles voltem. E nós, teus filhos, erguemos as mãos e os aleijados levantarão. Para casa os guiaremos, para casa os guiaremos. Filhos, ergam suas mãos. Crianças que em Cristo estão. Filhos, ergam suas mãos. Crianças que em Cristo aleijados levantarão, para casa os guiaremos, para casa os guiaremos.
o louvor Lágrimas dos Santos, a gente percebe que ele demonstra situações de dores que a Igreja do Senhor deve olhar com misericórdia. Ela tem que perceber, sim, a pessoa está no pecado, sim, a pessoa às vezes não está no pecado, na situação de estar fazendo algo errado, mas ela está sofrendo uma injustiça, está em sofrimento, né? Zombarias dentro de escola, escárnio, né? Então, o que a Igreja do Senhor tem que fazer? Ela não tem que olhar e ficar colocando mais uma pedra, né, nas costas dessa pessoa que está se sentindo já tão pesado. Ai, olha ali a roupa daquela menina, olha ali o comportamento daquele jovem, olha como ele é, a sua aparência, olha que cabelo, olha a roupa dele, olha como é que ele é magro, que ele é gordo. A gente não tem, sabe, que fazer isso. Olha lá, olha como é que tá a maquiagem da menina pesada, olha como é que o menino não sabe vestir roupa. Então a gente tem que demonstrar misericórdia, levar essas pessoas para Deus, não é? Porque a gente deve agir com amor. Deus agiu com amor quando preparou situações lindas para que a gente recebesse a mensagem do Senhor, né? Então a gente também tem que agir com amor, não com culpa ou com medo, mas com amor. Em Atos 20, versículo 23 a 27, fala: sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. A gente percebe aqui, ele sabia que ele passaria por sofrimentos, né? A gente sofre escárnio, às vezes, de zombarias da gente ser cristão, da gente ter um comportamento diferente de um grupo. Mas a gente consegue suportar isso, porque a gente sabe que o Senhor está se sentindo honrado com o nosso comportamento, honrado com as nossas palavras, né? Ele está conosco onde estivermos, no trabalho, na escola, onde estivermos, Ele está conosco. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. E outra coisa importante, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Quantas vezes a gente tem oportunidades e a gente, às vezes, gasta falando de coisas vãs. Ah, não, mas ninguém aqui está falando esse tipo de coisa, de falando sobre fé. Por que eu vou falar num grupinho aqui, né? Você pode querer ser muito parecido com o grupo. Então, isso é uma forma também de diminuir o seu testemunho, porque você, às vezes, está querendo o quê? Comparar-se com os outros, querer ser aceito. Então, é muito importante a gente querer agradar a Deus em qualquer lugar que estivermos, né? Isso você vê que aquele momento ali é um momento propício de trazer uma reflexão, mesmo que as pessoas estejam falando coisas assim, até sem sentido, a gente deve falar assim, algo curto, algo objetivo, algo positivo, sabe? Sem se parecer que está com vergonha. E se você vê o que foi bem aceito ou não, se houve um estranhamento ou não, gente, eu vou ter que ir ali agora, mas valeu, eu tenho que ir. Você deu sua mensagem. Deu sua mensagem. Pegue aquela preciosidade, quem já estiver sendo preparado ali por Deus. Agora, aquele que não pegar e ainda falar algo contrário, às vezes não é a hora dele, aliás, abrir o coração ali, porque ele está resistindo. Não que Deus não queira, Deus quer, mas ele está resistindo. Você deu sua mensagem. Tem um grupo, uma denominação protestante, né, cristão, evangélicos, chamados morávios, que eles influenciaram muito a vida de um homem que aqui em casa a gente admira muito também, é o John Wesley. John Wesley estava num barco indo para ser o líder religioso de um lugar que estava sendo explorado. Esqueci o nome do país. E aí ele foi no barco e no meio lá do mar começou a tempestade, o barco começou a violentamente ficar indo para um lado para o outro, todo mundo pensou que o barco ia afundar. E o John Wesley ficou muito apavorado e ele olhou para um grupo. O grupo estava assim, totalmente calmo. Crianças, mulheres e homens calmos. E aí depois, aprove a Deus, nada acontecesse de ruim, teve a calmaria. E John Wesley aproximou-se daqueles homens e falou assim, por que vocês
ficaram calmos daquele jeito e eu fiquei apavorado. E ele disse assim, porque eu sei que se Deus quiser nos levar também, a vontade dele é boa para a nossa vida e a gente não tem medo. E aí o John Wesley ficou impactado, porque ele tinha muito medo, porque John Wesley, ele não tinha segurança sobre a salvação dele. Ele pensava que a salvação ele iria conquistar pelas obras, porque foi assim que ele aprendeu. Só mais tarde, como ele foi refletir no livro de Romanos, que ele verificou que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Né? E as boas obras vão ser consequências de uma vida de amor a Deus, né? Então, e John Wesley estava passando por essa experiência. E aí eu estava hoje estudando sobre os morávios, né? Por causa do exemplo deles, que realmente não serve para nossa vida no dia de hoje, né? E estudando sobre os morávios, um parêntese junto dessa mensagem que eu estava estudando, falou sobre uma missionária chamada Sophia Muller. E ela falava assim, perguntaram para ela, mas como que foi seu chamado para você ser missionária? Aí ela falou assim, olha, eu nunca recebi um chamado não. Eu li uma ordem na palavra e obedeci. Então foi assim, é um parênteses que eu abri porque eu achei muito importante essa fala. Porque quantas vezes a gente ouve falar, não, meu ministério não é evangelismo. Deus não vai me cobrar isso não, porque esse não é meu ministério. Eu já ouvi isso, né? E aí, nos estudos, estavam falando um pouco sobre os moravianos, né? E eles falaram de 3 pontos importantes que eles se baseavam. A igreja vai estabelecendo o reino de Deus, vai fazendo o reino crescer pelo seu trabalho, pelo seu bom testemunho, né? A igreja estabelece. Cada cristão deve ser preparado para ganhar outro cristão para Cristo, através do amor. 3º ponto, a grande comissão é para todos, né? Não tem, Deus chamou uns para pastores, evangelistas, profetas, né? Dons de misericórdia, foi falando de dons, foi falando também de trabalhos específicos, tudo bem, mas todos têm que evangelizar. Por quê? Porque meu filho está na escola, né? O grupo da escola que ele participa, eu não participo. Se alguém lá está passando por algum momento de aflição, ou ele percebe alguém muito choroso dentro da sala de aula, quem que vai poder fazer algo? Eu não vai ser, né? Não vai ser. Né? Não vai ser a minha filha, não vai ser meu marido, não vai ser minha vizinha. Quem vai fazer algo ali só pode ser o cristão ali que ama, que está percebendo, né? Deus vai tocar no coração, vai dar ele coragem, disposição e amor, e ele vai compartilhar uma Bíblia. Ele vai mandar um versículo, ele vai demonstrar uma atitude de amor com a pessoa, não é? Então, se eu estiver num local, meu marido no trabalho, né? A pessoa está sofrendo ali no trabalho, o Leonardo também, meu marido está percebendo. Só ele pode, né? Só ele pode orar. Minha filha é a mesma coisa, você é a mesma coisa. Né? Na sua rede de relacionamentos aí, a gente pode até falar assim, irmãs de oração, do grupo da igreja, ore por tal pessoa, amém. Eu fico feliz quando elas oram, quando eu peço, né? Oro também quando elas pedem, mas tem coisas que estão no nosso alcance, né? Por isso que todos devem participar desse ir de fazer discípulos, né? Aí, um livro que fala sobre os moravianos, eles escreveram assim, 3 fios que teceram as vidas dos moravianos. Aí eles falam assim, 3 pontos, Eles viveram em unidade relacional, em comunidade espiritual e em vida sacrificial. Então, eu creio que eles ajudavam bem uns aos outros. Depois, o poder da oração fez gerar uma paixão e um zelo missionário para alcançar os perdidos. Então, se você não ora, você não vai ter esse ardor no coração, não. Porque é algo que Deus faz nascer, não é? Você vai evangelizar sem ter orado? Você vai ler a palavra de Deus sem orar a Deus para Deus se revelar ali o que tem de maravilhoso na palavra de Deus para você? Então, tudo que você for fazer tem que ser baseado na oração. Você está com algum conflito dentro de casa, uma dificuldade com o esposo, com o filho, você vai fazer só com oração. É Deus que vai te mostrar os caminhos, como você deve agir. E é Deus que vai agir onde você não consegue agir. Então, você não consegue vencer se você passar por um momento de oração. Oração contínua.
terceiro ponto, ninguém trabalha. Oração contínua, quando eu quero falar, você tem seu momento lá no quarto, como a Bíblia fala em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto, que o teu Deus que vê o que você faz em secreto vai te recompensar. Se Deus falou, assim vai ser. Então você tem que ter seu momento separado com Deus, você pode orar com a família em momentos, você pode orar com a igreja em momentos, mas você precisa ter seu momento com Deus, de busca. Ninguém trabalha a menos que alguém ore. Esse é o terceiro ponto. Eles oraram mais de 100 anos, ininterruptamente. Oraram 24 horas, 7 dias por semana. Durou mais de 100 anos. E era um grupo, segundo a pesquisa que eu fiz, mais ou menos 100 irmãos somente. Diz que eles viviam divergências, questões teológicas. Sabe, tinha um grupo que pensava isso, um grupo que pensava aquilo. E aí eles começaram a orar. E começou a falar assim, vamos nos unir naquilo que a gente, sabe, é o centro. Não vamos vamos ficar divergindo por causa de detalhes e não estar promovendo o crescimento do reino de Deus. E eles pararam e começaram a ter os momentos de oração. Todos devem orar. Ninguém vai trabalhar se não orar. Né? Ninguém trabalha a menos que alguém ore. Então, na pesquisa, que serve, por exemplo, para nós, o que é ser moraviano? Aí estava relatando assim, ser moraviano é promover a causa global de Cristo. É isso, é promover a causa global de Cristo. A Igreja dos Irmãos Morávios é uma denominação protestante. Tinha um brasão que era um cordeiro de Deus e tinha uma bandeira da vitória. E significava esse brasão isso. Significa que o nosso cordeiro ele já conquistou. Então a gente precisa segui-lo. Vamos segui-lo. Começou esse movimento hoje, né, conhecido como República Tcheca. E foi no século XV que iniciou. Eles mandaram mais de 2.150 membros como missionários. Você acha que eles fizeram cursos para ser missionários? Eu creio que não. Eram pessoas de profissões as mais simples possíveis. Coveiros, oleiros, sapateiros e diversas profissões simples. Todos os moráveis, a gente pode pensar assim, mas esses aí, eles eram dedicados 100% para a obra de Deus, por isso vocês conseguem orar dessa maneira, por isso vocês conseguem ter esse testemunho assim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, eu não consigo ter essa disposição. Não. Eles nas pesquisas que eu fiz, todos eles trabalham para o sustento da sua família. E eles eram missionários também. Então, eles mandaram mais de 2.150 membros para vários lugares do mundo. Aqui, o dever da evangelização não é de uma sociedade somente ou de alguns da igreja, mas de toda a igreja. E eles falam aqui que como cada um de nós passamos por sofrimentos, então a gente consegue ter empatia quando a gente encontra pessoas que estão passando por aquilo que nós já passamos e fomos libertos, né? Uma pessoa que teve um marido que era violento, que teve um filho que mexia com drogas, que faliu e que ficou em depressão, a pessoa era muito ciumenta, a pessoa passou por várias dores diferentes. Quando você encontra uma pessoa que está passando por esse momento, você já recebeu o consolo do Senhor, você vai ter já o consolo para dar para essa pessoa. Então, os moravianos também tiveram seus próprios sofrimentos e eles tinham compaixão daqueles que estavam sofrendo. Nas pesquisas falam que eles gostavam muito daqueles povos mais receptivos. Vocês já perceberam naquela passagem do Senhor que fala do banquete, que eles foram lá e chamaram, olha, o dono da fazenda, uma pessoa importante na cidade. E aí as pessoas falam, olha, eu não posso ir. Porque eu estou casando meu filho, eu não posso ir, porque eu acabei de adquirir um terreno e agora eu estou muito ocupado. E todo mundo começou a rejeitar aquele convite para o banquete. E aí, quando veio a notícia para o dono da casa, que estava preparando o banquete, ele ficou muito triste e falou assim, então vai e procura lá aqueles que estão com a roupa suja, aqueles que estão largados pelo chão. Então, eles também falam isso, que eles procuram sim os grupos que são receptivos ao evangelho. Porque tem muitos que não são. Tem muitos que estão numa situação assim, como se estivessem confortáveis como estão, mesmo agindo com pecado, vivendo de uma forma pecaminosa, né? Eles falavam também que o primeiro missionário que age primariamente é o Espírito Santo.
Então eles falavam assim, vamos ver se o Espírito Santo já está trabalhando na vida dessa pessoa. E aí eles começavam a ser o segundo, aquele que vinha ensinar. É como se, o Espírito Santo de Deus vai estar preparando corações. Vamos estar atentos para ver qual coração está receptivo. Por quê? Já tem o trabalho do Espírito Santo acontecendo na vida daquela pessoa. E eles chegariam para poder consolidar, para poder encaminhar a pessoa. Por quê? Porque Deus já estava fazendo uma obra naquela vida. Entendeu? Aquele encontro quando a gente converteu, como foi? Aquilo ali é Deus tecendo toda aquela situação. Então ele falava, o primeiro missionário é o Espírito Santo. E eles vinham para poder, sabe, promover um pouco do crescimento ali, de chegar a mensagem. Eles colocavam o crescimento do reino de Deus acima do crescimento denominacional. A pessoa aceita Jesus, a gente está fazendo estudo com ela pela internet e ela mora num lugar longe. Ela não tem que vir para a minha igreja aqui. Ela vai gastar 50 minutos de carro para vir na minha igreja. Não. Ela vai na igreja perto da casa dela, desde que seja uma igreja que seja fiel ao ensino da palavra. E que o pastor ou o líder tenha ali um testemunho para honrar a Deus, para que ela possa ver e ter ali um bom exemplo, né? Então, isso é importante também. Mas se ela estiver numa igreja e ela não estiver sendo acompanhada, é perto da casa dela, mas não está sendo acompanhada, também eu creio que também não vai ser bom. É importante ela ser acompanhada, né? Por isso é muito importante o trabalho das células, né? Trabalho de consolidação. A obra missionária ela é regada em oração, porque a gente não entende muito, a gente não vê muito além. Então, se a gente não ora, a gente tem que saber que a gente vai estar sem muita percepção, né? A gente pode conseguir ser mais eficiente e também aquilo de Deus revela onde eu estou errada, corrige o meu próprio testemunho, sabe? Me perdoa às vezes, você tem que pedir Deus muito para te limpar. Como você vai fazer sem oração? Senhor, eu estou percebendo que eu estou tendo essa tendência a esses pensamentos, isso é uma falha. E isso não colabora. Onde você vai fazer isso se você não parar tudo que estiver fazendo para poder se autoexaminar? A oração eles falam oxigênio, né? Você precisa disso para você avaliar seu coração, avaliar você com Deus. Você também precisa da oração para contemplar o Senhor, para falar, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada pela libertação que o Senhor me deu, que o Senhor me tirou disso, Senhor. Me trouxe, Senhor, para uma situação tão linda, sabe, de tanta paz, sabe? Olha, tem pessoas que passam por essa dor aqui e ficam 20 anos com depressão. Senhor, mas Senhor, eu passei por uma dor e o Senhor me tirou, o Senhor me encheu de riso, o Senhor me fez ver que aquela situação ali que me entristeceu, aquilo ali nem tem importância. Então, como que você não vai contemplar e exaltar Ele se não for um momento sozinho, você e Ele? Você vai conseguir contemplar Ele no meio lá do carro, no carro você está dirigindo, ou você está dentro de um ônibus? Deus, o Senhor é maravilhoso. Aí chega, a pessoa passa, aí você distrai. Você precisa ter um tempo com Ele para contemplar, para falar das maravilhas dEle, para chorar sem ter vergonha de alguém ficar olhando e perguntando, está passando bem? Né? Então é muito importante você ter esse tempo com Deus, porque você vai conseguir que Ele te fale, Senhor, eu estou precisando de uma estratégia, eu estou com um problema, tal pessoa da minha família está passando por isso, tal pessoa da minha família está me desprezando. Senhor, me mostra o caminho. E você vai mostrar o caminho e não é ditar o caminho para o Senhor, não. Senhor, tem que ser assim. Não, você vai deixar ali, na expectativa da resposta dele. Porque é um relacionamento, não é? E o que mais é conhecido dos moravianos é uma história muito, muito interessante, que não tem a ver com honras, broxinho de ter feito uma coisa louvável, ou então, vou fazer aqui um culto especial e todo mundo vai trazer um presente para você porque você fez isso. Não, eles não podiam esperar isso. Você vai ser colocado aqui, uma placa de honras aqui nessa instituição religiosa aqui, porque você pelos seus feitos. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Nessa história dos moráveis, eles não esperam essas recompensas. Olha, a história principal que a gente ouve falar dos moravianos foi o que eles se davam
para ser escravos, para poder evangelizar os escravos que estavam lá. Eles pensavam assim, eles precisam conhecer o evangelho. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono ele era um britânico agricultor e ele era ateu. E ele tinha tomado mais de 2.000 pessoas que estavam, né, na África, né, e tinha levado eles como escravos. E eles sabiam que numa ilha, o líder lá, o chefe deles era um cara que não tinha nenhuma, não professava nenhuma, não era cristão, né, não conhecia a palavra de Deus. E aí eles pensaram, gente, e essas mais de 2.000 pessoas que estão lá? Como vai ser? Como que eles vivem? Como que eles lidam com as dores deles? Como é que vai ser a eternidade para eles? E esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essas coisas sem sentido. Então, eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se nós fôssemos à sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem o transporte deles. Então, os jovens usaram o dinheiro da sua própria venda pelo custo de sua viagem. Quando o navio tomou certa distância e as pessoas falavam assim, por quê? Talvez nunca mais eu vou ver vocês. Vocês estão tão jovens. Por que vocês estão fazendo isso? E eles entraram no navio. Aí eles, quando estavam lá um pouco mais distante já, eles começaram e gritaram que o cordeiro que foi imolado, ele receba a recompensa do seu sacrifício através de nossas vidas. Tá vendo? A recompensa não é aqui. Não é broxinho, não é um presentinho, não é um nome numa placa, né? A recompensa é toda do Senhor, né? Nunca mais se ouviu notícia desses 2 jovens. Eles não receberam nenhuma honraria dos homens. Nenhuma, né? E então, a gente percebe que com essa história dos morávios, a gente tem muito que aprender, porque eu falo por mim, às vezes a gente quer reconhecimentos, sabe? A gente tem uma alma que ela fica batalhando muito quanto às coisas boas, sabe? Que é honrar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, sabe? Ajudar as pessoas, ser honesto, ser puro de mente. Então a gente tem inclinações que guerreiam dentro de todos nós. Ninguém aqui pode falar que é melhor do que o outro, né? Porque todos temos batalhas dentro da nossa própria mente, né? Mas o que nos alinha com a vontade de Deus? É você meditar na palavra de Deus. Às vezes você vai meditar e um trecho da Bíblia ali fala tanto ao seu coração que você fica ali. Você fica a semana toda pensando naquele trecho. Por quê? Porque está te alinhando com alguma coisa que é necessária, sabe? Então, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela nos limpa, né? Então, toda impureza que venha por pessoas, por imagens, por alguma coisa que você ouviu, tudo pode ser limpo pela palavra. Não me envergonhe da palavra, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então, a gente tem que crer, colocar em prática. É um exercício constante e maravilhoso. A gente fala que servir a Deus é a maior aventura que existe, porque nenhum dia é como o outro. Sabe, o Senhor sempre te revela algo novo. O Senhor sempre trabalhando em você. Se tem um dia que possamos estar abatidos, a gente pode às vezes ficar refletindo, orando, contando para o Senhor por que se eu estou abatida, olha o que aconteceu, isso, aquilo. E depois logo vem uma orientação clara e um ânimo dentro da gente. Então, a vida com o Senhor Jesus é a melhor aventura que existe. Então, vale a pena a gente ser, sim, aquele que leva o amor dele, que primeiro que estuda, que medita, que coloca em prática e também comunique com o outro com amor, né? Então, a gente vai refletir muito também nesse louvor, né, que vai ser colocado, que fala sobre essa mensagem. E obrigada, irmãos. Agora a gente vai orar e o Leonardo e a Giovana vai tocar um louvor. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui na nossa vida.
Senhor, nos guiando, nos fortalecendo, nos livrando. Senhor, o Senhor é tudo que temos, Senhor, de mais precioso. Senhor, cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, do nosso pensar, do nosso sentir, Senhor, do nosso fazer. Que o Senhor possa estar, Senhor, limpando, orientando, corrigindo, nos exortando, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Pai amoroso. Não é um juiz iníquo. Que está como se a gente orasse e estivesse te importunando. O Senhor tem prazer. A Bíblia fala que em Provérbios que o Senhor fica contente com a oração dos santos. Nós queremos deixar seu coração, Senhor, contente. Queremos, ó Pai, arder dentro do nosso coração amor, como o Senhor tem amor. Que essa é a nossa bandeira, o amor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Fala com cada um, Senhor, segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Tua glória enche os céus, tua glória